Amém? Nós estamos começando mais um culto para a glória de Deus. Quero dizer que você é muito bem-vindo. É um novo tempo, uma nova estação, um novo ciclo. Nós estamos felizes de poder estarmos fazendo parte deste momento na vida de cada um de vocês. Quero que vocês nos vejam aqui como aqueles que vieram para servir. Nós viemos aqui para servir. Queremos estar aqui com um coração sincero e aberto para poder servir a cada um dos irmãos. Que nós juntos possamos unir a nossa adoração. Amém? Atrair o coração de Deus para este lugar. E que a tua glória invada cada coração que aqui está. Não é sobre uma estrutura física, mas é sobre homens e mulheres sedentos e apaixonados por Ele. Amém, igreja? Então quero te convidar agora, vamos orar. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Nós vamos começar orando ao Senhor, convidando a presença dEle para que fique à vontade entre nós. Nós somos dEle e tudo é para Ele. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós nos reunimos aqui, Senhor Deus, nesta noite, neste lugar, Senhor. Eu não sei o que acontece aqui diariamente, mas hoje este lugar é chamado casa de oração. Nós damos um nome a esse lugar, a casa de Deus, onde a igreja se reúne, onde o teu povo se reúne, papai. E hoje nós consagramos este lugar ao Senhor, para que deste lugar suba, Senhor Deus, um cheiro agradável às tuas narinas, um perfume agradável ao Senhor. Oh Pai, a tua noiva se reúne neste lugar para te adorar. E nós te convidamos, vem com a tua glória, vem com o teu reino, vem com o teu poder. Muda a nossa história nesta noite. Marca vidas e corações deste lugar, Senhor. Que possamos viver o teu sobrenatural, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque amamos a tua presença, porque amamos, Senhor, a tua igreja, porque amamos, Senhor Deus, estar onde o Senhor está. E nesta noite o Senhor está aqui com tua glória, com teu poder, e nós profetizamos que não sairemos da mesma maneira, mas veremos vidas, corações transformados, famílias restauradas, casamentos curados, homens e mulheres libertos, Senhor, ó Deus, para a tua glória e para o teu poder. E no fim de tudo, nós profetizamos que veremos homens, mulheres, crianças confessando a ti como o único e suficiente Salvador, porque não há propósito maior, Senhor, a não ser te adorar, Senhor, e ver vidas se rendendo a ti, Pai. Nós profetizamos que veremos salvação neste lugar, porque o Senhor já está aqui e tu és o maior interessado nesta festa, papai. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se você crê assim, aplauda bem forte ao Senhor. Para ti, Senhor, seja exaltado o Cordeiro que venceu. Aleluia, aleluia, aleluia. Se é para o Senhor, você pode aplaudir mais forte, querido. Aleluia, aleluia. Só voz, saudai o Rei com devido louvor. As palmas lá em cima, vai! Antes, separados, destituídos da glória de Deus, agora justificados pelo sangue, feitos filhos de Deus. Cante a Ele! Cante, 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 exalte o Senhor. Grande são
são os seus feitos entre as nações. Povos, tribos, línguas, em uma só voz. Saudai o Rei com devido louvor. Transformou nosso pranto, nossa vergonha em honra. Nos deu novo nome, para o louvor da sua glória. Bendito é o Rei, bendito é o Rei. Dai louvor com palmas, dai louvor. Ele é digno, dai louvor com sua voz. Bendito é o Rei, bendito é o Rei. Venham de todos os cantos, louve todo ser que tem fôlego, grite. Bendito é o Rei, bendito é o Rei, bendito é o Rei. Venham de todos os cantos, louve todo ser que tem fôlego, grite. Bendito é o Rei, bendito é o Rei, bendito é o Rei. Exalte o Senhor. Palmas. Grandes são os teus feitos entre as nações. Povos, tribos, línguas, em uma só voz. Saudai o Rei com devido louvor. Cante, 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 exalte o Senhor. São os teus feitos entre as nações. Povos, tribos, línguas, em uma só voz. Saudai o Rei com devido louvor. O Filho do Homem retornará com muito poder e glória. Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá um grito, eis o noivo sobre os
um vento fresco, eu já posso sentir algo maravilhoso está por vir. Há uma mudança dentro de mim, há uma promessa que irá se cumprir. Algo sobrenatural está por vir. Cante! Luz que vence a escuridão, meus erros pra trás estão, montanhas se moverão, algo novo vindo. Os gigantes cairão, eles não me abalarão, em breve todos verão algo novo vindo, algo novo vindo, algo novo vindo, algo novo vindo. Fortalezas não me impedirão. Algo sobrenatural está por vir. A liberdade para recomeçar, me tirar das sombras e me faz transbordar. Algo sobrenatural está por vir. A escuridão, meus erros pra trás estão, montanhas se moverão, algo novo vindo. Os gigantes cairão, eles não me abalarão, em breve todos verão algo novo vindo, algo novo vindo, algo novo vindo, algo novo vindo. Quantos creem que nós vamos viver algo novo do Senhor para nós? Adora o Senhor nessa noite, aleluia! Vejo avivamento nesse lugar, vindo sobre as nuvens para nos transformar. Vejo salvação nesse lugar, vindo sobre as nuvens para nos transformar. Posso ouvir o som nesse lugar, som de liberdade pra nos transformar. Posso ouvir o som nesse lugar, provisão e abundância pra nos transformar. Eu vejo a cura nesse lugar, vivo sobre as nuvens pra nos transformar. Eu vejo alegria nesse lugar, vivo sobre as nuvens pra nos transformar. Chegando está, 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 chegando está. E as palmas. Luz que vence a escuridão, meus erros pra trás estão, montanhas se moverão. Por quê? Algo novo vindo. Os gigantes cairão, eles não me abalarão, em breve todos verão algo novo vindo, algo novo vindo, algo novo vindo, algo novo vindo. Vejo liberdade nesse lugar, vindo sobre as nuvens pra nos transformar. Eu vejo Jesus nesse lugar, vindo sobre as nuvens, e aqui Ele está. Vejo liberdade nesse lugar, vindo sobre as nuvens pra nos transformar. Eu vejo Jesus nesse lugar, vindo sobre as nuvens, e aqui está, e
está, e aqui 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 está. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer? Se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer? Se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, fazemos aqui. Meu Senhor, eu só quero adorar. Cante isso. Você é tudo, é tudo, é tudo. Se Ele é tudo para você, declare isso, para Ele ouvir a tua voz. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo. Deixa Ele ouvir a tua voz, igreja. Deixa Ele ouvir a tua voz. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo.
pode cantar isso. Meu Senhor, eu só quero adorar. É para isso que viemos aqui, igreja, para reconhecer o senhorio do Senhor sobre nós. Isso. Cante mais uma vez, sem pressa. Meu Senhor, eu só quero adorar. Então adore, querido, então adore. Você tem liberdade na casa do papai. Você está diante do noivo, a noiva amada. Cante mais uma vez isso. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. então adore. Você é tudo para mim. Erga a tua voz e cante mais uma vez. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Então adore. Você é tudo, A liberdade, a liberdade, a liberdade. Diga, meu Senhor, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo para mim. Uma última vez, diga, meu Senhor, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Ele é tudo. Você é tudo para mim. Novo dia recebi, te amar, ó Deus. E me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer? Se não aleluia, Se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Te recebi, sim, papai, sim, Jesus. recebi. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia, aleluia. Aplauda Ele, aleluia, aleluia. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Cante isso. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Você pode declarar. E a minha alma se perder sem ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros? E o quê? E se eu não tenho a ti, não tenho nada. Cante, igreja. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Oh, se é verdade isso, você vai cantar de todo o teu coração. A presença dele nos basta.
adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer dele. Não vale nada, não vale nada. Ele é o mais importante. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Mais uma vez, vamos. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu te levarei comigo, onde for, Senhor. O Senhor é bem-vindo, Pai. O Senhor é bem-vindo, Senhor. É bem-vindo, Senhor. Tua presença, cante, é o que me basta. Quem somos nós? E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Declare. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença, vamos, noiva. É o que me basta. Quem sou eu? E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não Tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. declara ele. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu Mais uma vez, noiva. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Oh Senhor, que toda a terra seja cheia da tua glória, Senhor. Que toda a terra, que cada canto desse planeta, ouça falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que aquele que é, que era e que há de vir irá voltar. Breve vem, com toda a tua glória. Oh, aleluia. Vamos juntos. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da sua igreja. Vamos! Toda a terra Seja cheia será cheia oh, do
enche a terra ao som da sua igreja. Uma última vez, cante. Toda a terra será cheia do conhecimento. em nome de Jesus, sim. Como as águas cobrem o mar. Como as águas cobrem o mar. Atibaia será uma cidade cheia da glória de Deus. O Senhor tem se manifesto aqui. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque existe um propósito de Deus. Toda a terra será cheia e Atibaia será cheia dessa glória. Haverá um mover de Deus, haverá cura, haverá restauração, haverá restituição. O Senhor está nos chamando para esse tempo. Tempo de estarmos aliançados com Ele. O Senhor está nesse lugar. O Senhor se faz presente aqui. Obrigada, Jesus, pela sua doce presença aqui, Pai. Obrigada, Jesus, porque sem o Senhor nós não temos nada, nós não somos nada. Obrigada, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Podem se assentar um minutinho. Boa noite, Lagoinha Atibaia. Quem tá animado aqui, gente? Boa noite, Atibaia! Glória a Deus! Quem está animado aí, feliz? A gente está muito feliz de estar aqui hoje. Glória a Deus! Eu quero começar cumprimentando alguns pastores que estão aqui com a gente. Tem alguns pastores da região que foram convidados. Eu quero que vocês sinalizem, vocês pastores que estão aqui, que foram convidados para estarem aqui hoje. Quero que vocês se coloquem de pé por um minuto, por favor. Todos os pastores que aqui estão, quero agradecer pela presença de vocês, pelo privilégio de vocês estarem aqui. Muito obrigado por estarem nos abençoando aqui. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Tem alguns aqui que já são lá de Jundiaí, parceiros de ministério de caminhada. Glória a Deus pela vida de vocês também. Muito obrigado. E agora eu vou pedir para todo mundo ficar em pé. Todo mundo fica de pé. Vocês que estão aí, os voluntários vão vir aqui também, vão dar um abraço nesses pastores, em todo mundo que está aí. Você que veio conhecer Lagoinha Jundiaí, Lagoinha Atibaia hoje, no nosso primeiro momento aqui. É o costume, gente. Tem pessoal de colete laranja aí, Thiago? Tem? O pessoal está aqui para receber vocês. Você que está aqui, veio conhecer Lagoinha, você precisa procurar os nossos voluntários. Recebe um abraço aí, depois você procura eles. No final do culto eles estarão a postos para te receber. Glória a Deus. Então você que veio aqui hoje conhecer a Lagoinha, o início da Lagoinha aqui em Atibaia, procura um desses abençoados aqui, esse povo bonito, maravilhoso. Eles vão ter muito prazer em servir vocês, tá bom? Em te apresentar tudo aqui, em orar por você. Vai ser uma bênção. Amém? Muito obrigado. Eu quero também agradecer a vida do Juninho, na pessoa do Juninho e sua esposa Jéssica, todos os voluntários que serviram para que isso acontecesse. Glória a Deus. Tá tudo maravilhoso, tudo lindo aqui. Cada um de vocês está entregando, eu sei, a sua vida nisso. Então, glória a Deus pela vida de cada um. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Se já não bastasse a responsabilidade aqui, ainda chega 2 pregadores a mais aqui na hora que eu vou subir para pregar. Pastor Ramiro e Pastor Daniel. Se vocês quiserem vir aqui 15 minutos cada um, eu fico aí embaixo. Fica à vontade. Fora que já tinha vários aqui, ainda me chega mais 2. Glória a Deus, gente. Quero que você ore comigo.
Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, obrigado. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, nós te adoramos, te bendizemos. Nós não estamos aqui trazendo a igreja, trazendo o evangelho a Atibaia já é sua, já tem pessoas aqui fazendo um trabalho maravilhoso pelo Senhor. Nós queremos apenas continuar isso, nós queremos apenas fazer parte disso. Que Lagoinha Atibaia não seja sobre ministério, não seja sobre placa, mas seja sobre o Senhor, seja sobre o Senhor se manifestando a pessoas, se manifestando a famílias, se manifestando a uma cidade, trazendo um avivamento em mais um lugar. Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor me esconda através da Tua palavra, fala conosco, compartilha do Teu coração com a gente hoje. Nós queremos ouvir o Senhor, nós queremos aprender de Ti. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Gente, é uma bênção estar aqui com vocês. Eu sou o Jonathan, mas todo mundo me chama de Joe. Só minha esposa chama de Jonathan quando ela está muito brava. Então você não precisa, pode chamar de Joe sempre, fica à vontade. Quero me apresentar e apresentar ela um pouco. Nós estamos em Jundiaí, na Lagoinha Jundiaí, ela desde o início, eu há 5 anos. Nós somos pastores do Legacy Jovens por lá, tem sido uma bênção. Tem jovem aí? Glória a Deus. Tem alguns aqui que eu trouxe para garantir. Tem os caras aí também. E tenho 29 anos, faço 30 na próxima semana. Vou trintar. Minha esposa já trintou. E tudo isso é o que você precisa saber sobre mim. A partir daqui eu falo sobre Jesus, porque ele é muito mais interessante. Amém? Então abra sua palavra de Deus aí comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, você vai deixar aí aberto comigo. Quem achou diz, eu amo a Bíblia. Quem não achou diga, eu também amo. Em Lagoinha nós estamos no ano da aliança. Nós sempre temos um tema, um título, um assunto do ano. Nós estamos no ano da aliança. E pensando sobre isso, a realidade desse assunto é que nós servimos a um Deus de aliança relacional. Aliança não é um assunto que nós pensamos, não é um assunto que nós idealizamos, mas é um assunto de Deus. Eu acho que eu já quero chamar o Gabriel aqui comigo, tá? Eu estou pentecostal hoje, o Gabriel vai vir aqui. Quando nós pensamos em aliança, nós pensamos no Deus que nós servimos. A aliança não começou com um homem se aliançando a alguém, não começou com um homem fazendo uma joia de metal como essa que alguns de nós, e a maioria eu acredito tem no seu dedo, não começou com nada humano. A aliança, obrigado Eric, a aliança começou com o próprio Deus. Nós servimos a um Deus relacional, e por ser relacional, Ele é o Deus de aliança. Quem idealizou a aliança, quem iniciou a aliança, foi o Deus que nós servimos. Não parte de homens a ideia de ser relacional em aliança. Quando Deus criou tudo, Ele não criou tudo para Ele ficar olhando e estender os seus pés e descansar, e ficar lá de boa, desfrutando daquilo que Ele criou. Deus não estava criando a sua própria aposentadoria, quando Ele começou a criar todas as coisas. Pelo contrário, Deus cria tudo em 6 dias, para no 7º, Ele criar o homem para o qual Ele se relacionaria. Deus cria todas as coisas e Ele cria o homem para que o homem tenha aliança com Ele em relacionamento. O homem acaba sendo na criação o ponto importante, não pela importância de viver em si mesma, mas pela importância de se relacionar com Deus, pela importância de adorar a Deus em aliança, em compromisso com tudo que tem, com tudo que é e para onde irá. Para isso que Deus cria o homem. Deus cria o homem para relacionar-se em aliança. Quando Deus cria o homem, Ele fala, olha, você pode comer de tudo que tem aí no jardim, você pode desfrutar de tudo, e Ele fala uma palavra específica, vai lá e guarde e cultive tudo que tem. Essa palavra é a mesma palavra para adoração, relacionamento. Deus estava dizendo, olha, com tudo que você fizer, aonde você colocar as suas mãos, se relacione comigo em aliança. Deus dá uma ordem, olha, aquela árvore você não pode comer,
O homem vai lá e come daquela árvore. Quando ele come daquela árvore, o que ele faz não é pecar apenas. O que ele faz não é desobedecer apenas. O que ele faz é quebrar uma aliança. O que o homem faz quando ele peca contra Deus é quebrar a aliança de relacionamento. O que o homem faz é adquirir para si morte, adquirir para si maldade, adquirir para si a quebra da aliança que era eterna. É isso que o homem faz ali. Quando o pecado entra, ele entra para quebrar uma aliança. Quando quebra-se a aliança, o homem agora tem noção de que está nu, ele vai lá e ele começa a se vestir. Deus vem até o homem, e isso já nos ensina muito do plano redentivo de Deus. Deus vem até o homem se esconde quando o próprio Deus assume a responsabilidade de restituir o relacionamento. A quebra da aliança resulta em fugir de Deus. A quebra da aliança resulta em quebrar o relacionamento. A quebra da aliança resulta em se esconder de Deus. Quando o próprio Deus quer o oposto do homem, Deus entra no jardim e começa a dizer assim: Adão, cadê você? Adão, aonde você está? Adão, o que aconteceu? Como se ele não soubesse, mas ele sabia. O que ele estava fazendo era didaticamente ensinar a Adão que Adão tinha quebrado a primeira aliança de Deus com o homem naquele momento. Essa é a primeira aliança. E desde então, o homem viveu para tentar se aliançar com Deus novamente. Você vai ter depois Noé como uma figura de aliança. E aí Noé vai lá e ele constrói a arca como Deus mandou, ele faz tudo praticamente de forma perfeita. É um personagem muito proeminente de fé, é maravilhoso o testemunho de Noé. Só que quando Noé sai da arca, ele vai lá, ele se embriaga, ele bebe, os seus filhos veem a sua nudez, ele amaldiçoa o seu filho. A família de Noé já demonstra que não era suficiente a água vir sobre a terra e inundar tudo para a aliança ser restituída. Não era suficiente. Você vai ver depois Abraão surgindo na história. E quando Abraão surge, Deus se aliança com Abraão. Deus promove com Abraão uma nova aliança. E agora, Abraão, aliançado com Deus, ele, em vez de obedecer a Deus como deveria, ele se desvia um pouco, faz um filho fora do seu casamento. Depois disso a história continua. Você vai ver na família de Abraão várias histórias como essa se repetindo. Você vai ver a mentira, enfim, tudo isso vindo sobre a casa de Abraão. E aí surge uma nova aliança. Surge a aliança com Moisés. Você vai ver esse padrão se repetindo, de em todos os momentos, alguém estar se aliançando com Deus, para tentar perpetuar o relacionamento com Ele. Alguém tentando promover a aliança com Deus, para com Ele se relacionar de alguma forma. E aí você vai ver Moisés, enviado por Deus. Moisés operando sobrenaturalmente. Você vai ver Moisés vivendo coisas maravilhosas e extraordinárias. Mas num determinado momento, no final da sua caminhada, ele desobedece algo que parece pequeno a nós. Moisés, toca naquela pedra. Ele vai lá irado e bate naquela pedra. E agora Moisés não entra no que eles conheciam como terra prometida. Mais uma vez, a falência da aliança. Porque todas essas tentativas eram os homens tentando relacionar-se com Deus a partir do seu mérito. Você vai ver outra aliança, quando surge Davi. E Davi é o homem segundo o coração de Deus. Olha para quem está do seu lado aí e fala assim: calma, vou copiar o pastor Marcos, que você já vai entender. Como ele diz, tem gente olhando com cara de ué para mim, mas você já vai entender onde eu quero chegar com isso. Davi surge, e ele é o homem segundo o coração de Deus, ele é um adorador genuíno. Porém, você vai ver Davi adulterando. Você vai ver a Bíblia relatando que tem sangue nas mãos de Davi, e é por isso que ele não pode nem construir o templo que Deus queria que fosse construído. Você vai ver mais uma aliança manchada. Todas essas tentativas era o homem tentando se aliançar com Deus.
Todas essas tentativas eram de baixo para cima. Todas essas tentativas dependiam de uma postura muito perfeita, muito correta, para que houvesse então algum tipo de relacionamento com Deus. Você vai ver como uma marca o relacionamento com Deus sendo um sonho, uma busca do povo de Israel. Você vai ver que o povo se reunia uma vez por ano no templo, nem poderia entrar, é como se os pastores ficassem aqui em cima, uma parte do povo, dos voluntários aí embaixo, e o restante lá fora desse lugar aqui, porque não podia entrar para sentir a presença de Deus. Mas esse era o dia mais importante das suas vidas, porque era tudo o que eles tinham como relacionamento com Deus, como um culto como esse. Você vai ver isso se tornando sonho, se tornando a obsessão de Israel, relacionar-se com Deus, e era para eles impossível se relacionar com Deus, era para eles completamente impossível ficar à altura da lei de Deus, que permitia que eles se relacionassem com Ele. Era completamente impossível estar à altura de tudo aquilo. Era completamente impossível cumprir a lei de Deus, porque você vai ver a própria Bíblia dizendo que se você sai dela um tio, você saiu dela toda. Então, eles nunca conseguiriam cumprir tudo aquilo. Todas as alianças do Antigo Testamento foram demonstrações de que o homem não conseguiria se relacionar com Deus dependendo de si mesmo. Todas as alianças do Antigo Testamento são demonstrações de que eu e você não alcançamos a Deus com a força do nosso braço. Todas as alianças do Antigo Testamento são para demonstrar como somos eu e você diante de Deus, falhos, pecadores, miseráveis, totalmente carentes da glória de Deus. Até que então surge na narrativa, e eu acho que, voltou, algo como quem diz: o verbo se encarnou, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Depois de sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. E então surge uma nova esperança, surge a luz no fim do túnel. Só que era o próprio Deus vindo resolver o problema. Aquele prelúdio que você viu lá em Gênesis capítulo 3, de Deus depois do pecado, vindo como se fosse caminhando no jardim, dizendo: Adão, onde você está? Agora se encarna num menino, que é o verbo vivo, que também lá estava, que veio para cumprir a nova aliança, que veio para estabelecer um novo relacionamento, que veio para restituir o meu e o seu relacionamento com Deus. Guarde isso: Deus teve que vir à terra, sujar os pés de lama e as mãos de sangue, para voltar o mundo no seu devido lugar. O próprio Deus teve que vir, se encarnar e resolver tudo isso, porque o homem demonstrou em toda a sua história, toda a sua falência. O homem demonstrou em toda a sua história que ele jamais conseguiria. Tudo isso que eu citei para você aqui é o que está dizendo de Hebreus, capítulo 1 ao capítulo 11. Todas as alianças demonstrando que Jesus é maior do que todos os homens que viveram, que Jesus é maior do que todos os sacerdotes, que Jesus é maior do que toda a ordem sacerdotal, que Jesus é maior do que os anjos. Está demonstrando tudo isso para que então, quando nós chegamos no capítulo 11, ele começa a dizer todos esses nomes que eu disse aqui, mais alguns, como uma galeria de heróis. Ele diz assim: por mais que eles falharam, por mais que Deus não esconde da sua história as falhas humanas, pois perfeito é apenas Ele, todos esses homens viveram perseguindo a vida da fé, viveram percorrendo a carreira da fé, viveram correndo atrás de algo que era duradouro e que era eterno. Não correram atrás do vento, não gastaram a sua vida por acaso, não gastaram a sua vida à toa, mas acreditaram em uma promessa. Só que há apenas um detalhe nisso. Hebreus capítulo 11, e agora é o momento que você lê comigo.
está falando sobre esses homens, e aí diz assim o versículo 38: o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia planejado algo melhor para nós, a fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. É como se Deus retesse todos esses homens que nós falamos, dizendo como que espera que vai entrar mais gente nessa galeria, espera que vai vir mais gente se relacionar, espera que vai vir mais gente para esse lugar, espera que a nova aliança vai ser derramada sobre pessoas que não merecem, sobre pessoas tão carentes da glória de Deus quanto vocês. Espera, porque a promessa ainda virá. E que promessa é essa? Que Deus voltaria a se relacionar eternamente com o homem, que Deus voltaria a se relacionar com o homem de forma eterna, que Deus não precisaria mais vir uma vez por ano e se manifestar através de um sumo sacerdote, mas que todos seriam sacerdotes, que todo mundo ia poder vir para um culto como esse, erguer as suas mãos e adorar a Deus, que todo mundo ia ter acesso ao sangue que tudo purifica, que todo mundo teria acesso ao novo relacionamento de aliança. Todos esses homens morreram sem ver essa promessa, sem ver ela se cumprindo, para que eu e você entrássemos, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de fazer parte disso. Então nós chegamos no capítulo 12, que é onde nós vamos nos atentar de verdade. Abre aí comigo. O capítulo 12 é como se ele estivesse tomando o que foi dito no capítulo 11 e demonstrando agora para nós, esses que fomos inseridos, o privilégio que nós temos. Quão grande é aquilo que nós vivemos. E ele começa dizendo assim no versículo 1: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. E aqui a gente já pode entender algo. O contexto está no capítulo anterior. O que é a grande nuvem de testemunhas? Os fofoqueiros que nos rondam, olhando a nossa vida e querendo queimar a gente por aí? Não. Você pode até chamar isso de nuvem de testemunhas para não falar nome feio, beleza? Nada contra, mas ele está lançando mão sobre o que ele acabou de dizer. Então ele está falando que a nuvem de testemunhas é essa galeria de heróis da fé. É como se eles estivessem numa arquibancada olhando e vendo eu e você correndo agora a nossa corrida. É como na Olimpíada, está lá o Usain Bolt e os outros que ninguém sabe o nome. Eu sei que você não sabe, eu também não sei, eu gosto de corrida, hein? Ninguém lembra o nome deles, só do Bolt. E está o estádio lotado assistindo eles, correndo. É como se eu e você estivéssemos agora na corrida da fé, e o estádio que está lá assistindo é Adão, Abraão, Noé, Moisés, Davi. Todos os homens que estão listados nessa galeria da fé, como se fossem uma torcida para mim e para você, como uma nuvem de testemunhas, olhando para mim e para você, e torcendo por nós. É mais ou menos por aí. Ele continua dizendo assim: já que nós estamos então, rodeados por essa nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Você está entendendo porque eu dei o exemplo da corrida? Ele está dizendo assim: livre-se de tudo que te atrapalha, tudo que te atrapalha a correr a corrida da fé. E o detalhe é que ele diz assim: e do pecado, porque no caminho da fé de verdade, tem muita coisa que nem é pecado, que não é um pecado moral, que não é um roubo, uma mentira, mas que não é para mim e para você, porque nos distrai da corrida da fé. E ele já está deixando isso muito claro logo de início: livre-se de tudo que te atrapalha a correr essa corrida, e do pecado que te envolve. Porque o detalhe é como se esses homens estivessem nos olhando, e todos eles, do Antigo Testamento para trás,
E como se eles estivessem nos olhando e dizendo assim: olha, nós tínhamos o Espírito vindo, às vezes se apoderando de nós. Às vezes ele vinha, se apoderava, nos usava. É como, imagina o profeta Jeremias olhando e falando: às vezes o Espírito vinha sobre mim, eu profetizava, mas esses aí dessa nova aliança, o Espírito mora dentro deles. A gente lutava para pecar com o Espírito vindo às vezes, quando ele queria. Eles lutam contra o pecado com o Espírito os capacitando, morando dentro. Isso é maravilhoso, mas aumenta a minha e a sua responsabilidade, aumenta o nível de vida que nós devemos viver diante de Deus, aumenta a forma com que nós levamos a nossa vida com Ele. Por quê? Porque se estes viveram uma vida tão marcante para estar numa galeria de heróis da fé, inspirada pelo próprio Deus, quem somos nós na fila do pão, meus amigos? Só que nós temos uma diferença: o Espírito habita em nós, e por habitar em nós, é Ele quem nos capacita a correr essa corrida. É Ele quem nos capacita. Sabe, a nova aliança está dizendo algo, está dando um sinal muito claro. Não é mais o homem tentando ter uma postura, é Deus capacitando o homem, é Deus tomando o lugar do homem, é Deus fazendo com que o homem o agrade, é Deus fazendo parte de todo esse sistema de adoração. Não é mais que eu que tento adorá-lo, agora é Ele que faz-me adorá-lo. Mudou tudo. E ele dá um detalhe mais importante de tudo isso agora: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A diferença é que esses homens morreram com uma expectativa de que um dia este Jesus viesse, de que um dia ele viria, e é por isso que eles foram salvos, porque eles esperavam que Deus viria entre os homens, que Deus salvaria o homem. Mas eu e você temos uma diferença: nós podemos ter os nossos olhos fixos nele. Nós já sabemos o que aconteceu, nós já sabemos o fim da história, o que vai acontecer ainda. Nós já sabemos que Ele já venceu a morte, nós já sabemos o que Ele fez, então os nossos olhos devem permanecer nele. A Bíblia já dizia: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Por que se os teus olhos forem bons? Porque olhos bons são os olhos que se mantêm fixos no autor e consumador da fé. Por que ele dá o capricho de dizer autor e consumador? Porque ele está demonstrando que se você olhar para trás e para a sua história, para aquilo que ele fez com você, você vai se render e fixar os seus olhos nele pela sua misericórdia. Mas se você olhar para frente, você vai se render àquilo que ele ainda fará, e você vai se render à sua bondade. Só tem duas coisas na nossa vida: bondade e misericórdia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Se eu olho para trás, vejo misericórdia. Se eu olho para frente, vejo bondade. Se eu olho para o irmão do meu lado, vejo misericórdia. Se eu olho para o outro, vejo bondade. Isto é o ecossistema da família de Deus: bondade e misericórdia. Por isso nós temos os nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E ele está dando um indício, ele está dizendo assim: pela alegria que foi proposta a ele, ele suportou a cruz, ele desprezou a vergonha e se assentou à direita do trono de Deus. Ele está dizendo: olha, a vida do caminho da cruz vai ter seus desafios, a vida do caminho da cruz vai ter suas agonias, a vida do caminho da cruz vai ter suas angústias, assim como ele teve. Mas ele venceu e foi assentar-se à direita do trono de Deus. O que todos esses homens da galeria da fé têm em comum, e que eu e você pelo menos deveríamos ter: eles suportaram a angústia com fé. Eles não desistiram no dia mau, eles não desistiram na angústia, eles suportaram pela sua esperança. Ou você acha que a história de Abraão, por exemplo, é tranquila? Você acha que ele estava de boa? Tem um filósofo
cristão chamado Soren Kierkegaard. Ele tem um livro chamado A Angústia de Abraão, e ele fala só sobre isso. E ele começa a demonstrar que a história de Abraão a gente conhece como uma história de fé, e a gente engrandece como algo maravilhoso, mas é muito maior quando nós entendemos que a sua segunda companheira, além da fé, era a angústia. Era a angústia de deixar a sua terra, a sua parentela. Era a angústia de agora ir no caminho de sacrificar o seu filho. Era a angústia de não saber se o seu filho voltaria com ele. Era a angústia que o acompanhava, não era fácil. Todos esses homens têm em comum uma coisa: a angústia da vida da fé. E outra coisa, não desistiram no meio da angústia, porque sabiam que não dependia deles. Esse é o meu e o seu convite. Ele continua dizendo, ele fala assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Como que eu não canso? Como que eu não desanimo? É fazendo mentoria, é tendo coach, não é isso. Eu não desanimo quando eu olho para Ele. Eu não desanimo quando eu penso bem naquele que tudo suportou. Eu não desanimo quando eu não dependo mais de mim, mas quando eu estou com o meu olho fixo em Jesus, autor e consumador da minha fé. Quando eu estou com o olho fixo nele, aí é que eu não desanimo, aí é que eu não me canso. Ele está dando aqui o cumprimento de uma profecia, se é que você não percebeu. O profeta Isaías veio dizendo assim: os que confiam no Senhor correm e não se cansam. Agora o autor de Hebreus está dizendo assim: para correr e não se cansar, a interpretação disso é: olha para Jesus. Quem não se cansa é quem olha para Jesus. E ele continua dizendo: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o seu próprio sangue. Ele está falando isso por um motivo muito específico, porque quem derramou o seu próprio sangue pelo meu e pelo seu pecado foi quem não tinha pecado. Ele está dizendo assim: vocês ainda não resistiram até derramar o seu próprio sangue, mas alguém derramou o sangue por você. Então agora você consegue lutar e resistir contra o pecado. Antes você poderia até derramar o seu sangue, mas o seu sangue não adiantaria de nada. Agora alguém perfeito derramou o sangue, não pelo pecado dele, mas pelo seu. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Ele está atraindo a nossa atenção, para que a gente olhe para a disciplina de Deus, para Deus nos atraindo para si em disciplina como amor. É como realmente um pai, quando corrige o seu filho, nunca é por maldade, sempre é por amor. Deus chamando a nossa atenção, é Ele nos atraindo para Ele mesmo, é Ele nos amando e falando assim: se pareça mais comigo. É Ele nos amando e falando assim: seja transformado em mais uma área. É Ele nos amando e falando assim: você está vivo demais aqui. Quem é que já se sentiu vivo demais em alguma área? No trânsito principalmente, né? Tem hora que você passa por uma situação, aí você fala: meu Deus, eu estou vivo demais aqui, minha carne está muito viva aqui nesse lugar, minha carne ainda está muito viva nesse ponto aqui. E aí o Senhor nos repreende, e a repreensão é Ele nos tratando como filhos. A repreensão também é amor. O Senhor repreendeu a Moisés, repreendeu a todos esses heróis aqui que você viu, e tudo isso também era amor. Ele está falando: não despreze a disciplina, sabe, não veja como algo que você não deveria ouvir, mas também não se magoe com a repreensão. Não fique magoado com a repreensão do Senhor. Se Ele te repreende, é porque Ele está te chamando para Ele. Porque desde o Éden, o que nós vimos é um Deus que, mesmo após a falha do homem, após o pecado do homem, está convidando: vem para mais perto de mim. O caminho do pós-pecado nunca é foge de Deus, nunca é corre de Deus, é corre para Deus. Você precisa se aproximar um pouquinho mais dele.
Cada pecado é uma oportunidade, é como um grito, uma súplica dizendo: chega um pouquinho mais perto, você estava um pouquinho longe. Quanto mais perto, mais santidade. Quanto mais santidade, mais santificação. Quanto mais perto dele, mais tomamos posse daquele que venceu tudo por nós. Estou sendo claro aqui? Amém? Perseverem na disciplina, pois Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai espiritual, para assim vivermos. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. A santidade é dele. Som? Foi. Quando ele nos disciplina, é ele nos atraindo. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Mãos fala de obras, ele está falando assim: fortaleçam as mãos enfraquecidas, ou seja, volte a trabalhar para Ele, volte a adorá-lo com aquilo que você faz, volte a devolver para Ele os seus talentos. Mãos enfraquecidas, voltem a adorá-lo. E os joelhos vacilantes? Som. Esse aqui tá alto, hein? Esse aqui é do William. Tô brincando. Até me perdi. Joelho vacilante é quem está com dificuldade de caminhar. É quem por algum motivo parou de caminhar, parou de andar com Ele. Você se cansou no seu caminho, você está fraco. Você não consegue mais se colocar prostrado diante dele de joelhos, mãos enfraquecidas, joelhos vacilantes. Ele está dizendo: fortaleçam-se, fortaleçam-se diante deles, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco, ou seja, para que o que está com o joelho vacilante, não se desvie mais, antes seja curado diante dele. Ou seja, não importa a situação que você está, quando você está inserido ouvindo isso, o que importa é a partir de agora. O que importa é o que você vai fazer com isso agora. O que importa é o que vem daqui para frente. E agora ele continua dizendo assim, ó: o que eu faço? É como se tivesse uma pergunta aqui no meio. O que eu faço com tudo isso? Como que eu fortaleço? Ele diz assim: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, busque a paz de Deus para com todo mundo. Busque a paz de Deus para a sua vida. Busque a santificação que emana dele. Busque a santificação que é a partir dele. Não é santidade que você busca, santidade você recebe, é dele. Você busca continuar o processo da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem viver em paz, sem santificação, ninguém verá Ele. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos, para que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho primogênito. Como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente quando quis herdar essa bênção, porque não encontrou lugar para arrependimento, embora a buscasse com lágrimas. Ele está como que dizendo: se você está ouvindo isso, esta é a sua oportunidade de arrependimento.
Se você está ouvindo isso, essa é a sua oportunidade de voltar os seus olhos fixos a Jesus. Essa é a sua oportunidade de entrar de cabeça na nova aliança, no novo tipo de relacionamento que Ele veio estabelecer. Essa é a sua oportunidade de entrar na promessa que todos aqueles homens que nós antes citamos morreram aguardando. Pode ser que eu não te falei uma parte, mas Moisés, muita gente vai olhar para a sua história e vai pensar: nossa, Moisés não entrou na terra prometida porque ele desobedeceu a Deus. Moisés foi castigado por Deus. Você pode até ter essa visão, nada contra essa visão, está tudo bem, mas eu penso de outra forma. Você vai ver Deus vindo em Êxodo capítulo 33 e falando para Moisés algo que seria perigoso ser dito a mim e a você. Eu vou chamar o louvor já, o restante, porque a gente já vai terminar. Você vai ver Moisés recebendo de Deus uma frase muito perigosa se fosse dita a mim e a você. Deus vem para Moisés e diz assim: Moisés, me pede qualquer coisa, o que você pedir eu te dou. Imagina aí você ouvindo essa frase de Deus. Que perigo. Milhões, BMW, casas maravilhosas, um ministério abençoado pregando em estádios, sei lá, cada um pediria uma coisa. Ou você pode espiritualizar e trazer como uma resposta muito boa, que nós vemos Salomão trazendo: sabedoria, uma bênção. Só que Moisés, eu ouso dizer que pediu algo ainda mais sublime do que Salomão. Moisés disse assim: Senhor, eu quero ver a sua face. Senhor, o que eu quero é te ver. Senhor, eu não quero nada senão olhar os teus olhos. E Moisés tem a oportunidade de subir o monte e ver o Senhor passando. Você vai ver o Senhor dizendo assim para ele: Moisés, se eu te mostrar o meu rosto, você vai ser consumido, fulminado pela glória. Então faz o seguinte: se coloca na fenda da rocha, se coloca naquele espacinho ali na brecha. Quem aqui é crente antigo já ouviu essa frase? Se coloca na brecha, porque eu vou passar por ali, e quando eu passar você vai ver apenas as costas. Moisés viu, e é o suficiente para ele descer do monte com o seu rosto brilhando. Só que a glória que Moisés recebeu ali, ela saía, ela sumia, ela era passageira, porque ela não era da nova aliança. E agora o autor de Hebreus está dizendo assim: visto que vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas, nem as trevas, nem a escuridão, nem a tempestade, nem ao soar da trombeta, nem ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, porque não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. É o que está dizendo lá em Êxodo. O espetáculo era tão apavorante que Moisés disse: estou trêmulo de medo. Isso aqui é o que estava acontecendo lá no Êxodo. O povo olhou para Moisés e falou assim: fala você com Deus, porque senão nós vamos morrer. Moisés estava desejando ver a face do Senhor, e agora está olhando nesse momento dizendo assim: eu estou trêmulo de medo. Só que olha só o paralelo que está fazendo comigo e com você. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos reunidos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, ao Espírito dos justos que foram aperfeiçoados. Vocês chegaram a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Nós não chegamos ao monte que Moisés chegou, em que não se podia tocar, porque se tocasse seria fulminado. Nós chegamos ao Monte Sião, aonde Ele veio, tomou o nosso lugar e habitou dentro de nós.
Se coloque de pé, por favor, pode diminuir as luzes. Porque o que eu estava te dizendo é que esse era o sonho de Moisés. Este era o sonho daquele homem que olhou para Deus na oportunidade de pedir qualquer coisa e disse apenas assim: Senhor, eu quero ver a tua face. Senhor, eu não quero nada além de te ver. Então Jesus vem, o autor e consumador da fé, o representante e dono da nova aliança. E posso te falar o que acontece enquanto ele está aqui? Preste muita atenção nisso, porque se você entender isso, você entende tudo. Eu quero te fazer chegar ao lugar de imaginar Deus te perguntando o que você quer, e você dizer: eu quero ver a tua face, Senhor. Porque Ele não rejeita quem pede para estar com Ele. Ele não rejeita quem pede relacionamento com Ele. Moisés pediu isso, morreu sendo visto como aquele que não viu a promessa que estava prometida a ele. Porém, você vai ver um relato. Quando nós chegamos em João capítulo 17, Jesus está no monte chamado Monte da Transfiguração. E agora você vai ver os discípulos lá com ele. Quando os discípulos estão com ele, eles veem algo maravilhoso acontecendo. Tem na frente dele dois homens do Antigo Testamento, Elias e mais alguém. Elias e Moisés. Moisés morreu não podendo ver a face daquele que ele pediu para ver. Mas agora, na nova aliança, o Deus que ele pediu para ver a face o convida para o Monte da Transfiguração, como se dissesse: está aqui o que você me pediu, contemple a face do Deus encarnado, como se fosse um sinal a mim e a você. Ele não rejeita aqueles que o buscam, Ele não rejeita aqueles que pedem para vê-lo, Ele não rejeita aqueles que se relacionam com Ele. Moisés não morreu sem ver a sua promessa. Moisés agora está diante do Filho encarnado. Moisés está diante do Deus que, quando pôde pedir qualquer coisa, ele disse: Senhor, eu quero te ver. Agora ele está diante do próprio Senhor. Ele não rejeita se revelar a todos aqueles que o buscam. Eu e você estamos inseridos na nova aliança. Todos nós, se o buscarmos, Ele não se esconderá de nós. Pode ser que você não o veja agora, mas o apóstolo Paulo nos avisou isso. Hoje nós olhamos como que por um espelho, mas um dia o veremos face a face. Esse é o meu e o seu momento. Hoje nós somos chamados a contemplá-lo, talvez como em um espelho da época, um pouco difícil de ver, mas um dia a nossa esperança e maior expectativa é que o veremos face a face, e sabemos que Ele não rejeita. Feche os seus olhos e se entregue a Ele em rendição agora. Comece a pedir para que Ele se revele a você. Comece a pedir a Ele para que Ele não se afaste da tua vista. Comece a pedir a Ele para que Ele tome os seus olhos. Comece a pedir a Ele para que Ele tome o seu coração. Comece a declarar a Ele que, se você pudesse escolher qualquer coisa, você ainda escolheria contemplar a face dEle. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e nós te pedimos, Senhor, nos deixa te ver, nos deixa contemplar a Tua graça sobre a nossa vida, nos deixa entrar na aliança, nos deixa relacionar contigo. Nós queremos o Senhor. Pai, se os nossos joelhos estão vacilantes, se as nossas mãos estão enfraquecidas, se paramos as nossas obras, se paramos a adoração, se paramos o nosso caminhar, se paramos e nos prostrar diante de Ti, nós nos arrependemos nessa hora. Nós queremos estar aliançados em relacionamento, em nome de Jesus. De olhos fechados, eu quero
conhecer, e eu acredito que tem pessoas aqui que, ouvindo isso, começaram a sentir uma inquietação dentro do seu coração, dizendo: eu preciso entrar na nova aliança, eu preciso me render a Jesus. Tem outras pessoas que, nos ouvindo, olharam e falaram assim: talvez os meus joelhos foram vacilantes, talvez as minhas mãos estão enfraquecidas, talvez eu estou ferido no caminho. Todos de olhos fechados, mas se você se encontra em uma dessas situações, levanta uma das suas mãos, eu quero te conhecer. Levanta uma das suas mãos, se você é uma dessas pessoas. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus. Você que levantou as suas mãos, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Nós queremos orar com você, todos nós precisamos disso. Não se envergonha, vem pra cá, eu já te vi inclusive, pode vir pra cá. Enquanto o nosso louvor canta, você se entrega a Ele nesse momento. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Perdendo tudo por amor e com alegria, perdendo tudo por amor e com alegria, perdendo tudo por amor e com alegria, perdendo tudo por amor e com alegria. Sim, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor. É o Senhor o motivo da nossa vida, o motivo da nossa existência. Tudo veio de Ti, tudo volta para Ti. Nós dependemos do Senhor. É pelo Senhor que nós aqui estamos, é pelo Senhor a nossa vida, tudo que somos. Senhor, em nome de Jesus, toma as nossas mãos, toma os nossos pés, nos leva pelo caminho de retidão através do Espírito, que as nossas obras também Te adorem, que as nossas obras demonstrem a fé que temos no Senhor, que em nome de Jesus nós consideremos tudo perca diante do Senhor, diante do Teu sacrifício.
e que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, que é o consumador e o autor da nossa fé. Que em nome de Jesus nós não venhamos em nenhum momento a depender de nós mesmos, que dependamos do Senhor. Seja o primeiro e único, mais importante da nossa existência. Nós queremos te ver, nós queremos te contemplar, e nós cremos que um dia o veremos face a face, e esse é o motivo da nossa esperança. Espírito Santo, traz sobre nós a tua paz e alegria. Traz alegria em andar em santidade, traz alegria em buscar santificação, traz alegria em te agradar. Que nós vivamos uma vida de adoração e não momentos de adoração. Que em nome de Jesus o Senhor tome o nosso ser. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado por cada um que aqui está. Eu quero que você ore comigo mais uma vez, encerrando essa noite maravilhosa. Se você quer conhecer mais sobre essa igreja, sobre o que acontecerá aqui, procure um dos voluntários, eles vão ter muito prazer em servir vocês com tudo isso. Tem GC acontecendo também, toda quinta-feira, né, Juninho? E na semana que vem, no dia 1, no domingo, tem mais um culto aqui às 10 horas da manhã. Você está convidado, você só pode entrar se você trouxer mais uma pessoa com você. Glória a Deus. Então, muito obrigado pela presença de todos. Ore comigo mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado, Atibaia já é do Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor tem algo com essa cidade. O Senhor tem mais uma resposta, mais uma voz, mais um arauto do Senhor para erguer nessa cidade. Que em nome de Jesus o Senhor sustente a cada um aqui, que o Senhor os leve em paz, os acompanhe, que cada um que veio servir aqui nessa noite possa colher isso em bênçãos para a sua vida, para a sua família, que cada um que veio aqui também prestigiar e conhecer aquilo que o Senhor está fazendo e fará aqui, possa também colher da tua graça, que em nome de Jesus o Senhor venha nos atrair para si cada vez mais. Amém e amém. Que o grande amor de Deus estenda suas mãos, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, o grande sacrifício de Cristo, esteja sobre todos, agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Dá um abraço a quem está do seu lado. Para cima, Lagoinha. Separados, destituídos da glória de Deus.